mas todos entendem que esse remédio amargo ele só pode surtir efeito agora. Se você no futuro, por exemplo, o Trump agora, vamos dar um exemplo verdadeiro. Rússia. O Trump está querendo colocar adiante uma nova rodada de sanções contra a Rússia. A Rússia que já está totalmente isolada e já sofreu muito mais medidas intervencionistas do que a tarifa morais de 50% do Brasil. O chanceler da Rússia, o Lavrov, o que ele respondeu? Ele falou, estamos preparados para mais sanções, isso não é novidade para a gente, ou seja, ele faz isso porque na Rússia já existe um regime consolidado. Se o Trump aumentar as tarifas contra a Venezuela, né, ou sancionar pessoas do regime do Nicolás Maduro, da narcoditadura, isso não vai surtir tanto efeito. Por quê? Porque o regime já está instalado, ele já não tem outra saída. O que nós queremos para o Brasil é aplicar essas medidas, sim, sanções, prezado general Mourão, elas são medidas consideradas do gênero, né, ações diplomáticas, para que o Brasil não chegue a um ponto de consolidação do regime. Se você retirar os Estados Unidos, se você retirar o Trump da equação, o que vai acontecer? Primeiro, né, e principal pauta, que é a pauta de direitos humanos. Essas velhinhas, essas pessoas que nunca pisaram numa delegacia, que nunca, muitas delas, pegaram numa arma e não foram apreendidas sequer com armas, acusadas de um golpe de Estado sem armas, algo bizarro, né, que o mundo não comenta, porque não houve realmente uma investida para se tomar o Estado, seria impossível, por mais que o coração das pessoas tivesse revoltado com o resultado daquelas, entre aspas, da eleição de 2022, essas pessoas continuarão presas. Bolsonaro vai estar fora da corrida presidencial. Você acha que Bolsonaro fora teremos eleições legítimas ano que vem? Porque o Moraes ele vai se fortificar se isso se verificar. Eu estou respondendo ao inquérito. Então, decretação do exílio aqui ad eterno. Vocês acham que pessoas... Pense no nome da direita que você gosta e que está pleiteando ir para o Senado ano que vem. Uma pessoa que com certeza você sabe que votaria a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Essa pessoa vai ficar inelegível. Essa pessoa não vai ter as contas dela eleitoral aprovada. Porque não precisa mais de motivo nesse país para você trazer esse tipo de condenação. Então o Brasil vai ser mergulhado num regime igual ao da Venezuela. Já vai ser difícil fazer campanha, porque se a gente reclamou de 100 perfis derrubados em 2022 pelo TSE de Moraes, onde ele deu a missão e a missão dada foi a missão cumprida, se reclamamos disso, imagine com os milhares de juízes, eu não sei agora se são 1.800 juízes que temos no Brasil, ou 18 mil, devem ser 1.800, cerca de... Não, 18 mil. 18 mil? É. Meu Deus, 18 mil? Todos eles serão o Alexandre de Moraes em potencial para atuar nas redes sociais na eleição de 2022. A esquerda já tem a bancada de advogados, influencers feita, remunerada com o dinheiro dos nossos impostos, e a isso a imprensa não chama de gabinete do ódio, nem de milícia digital, para fazer o ativismo de denunciar as plataformas qualquer postagem que alguém de direita faça em favor dos nossos candidatos. Então, nesse cenário totalmente factual, totalmente possível, não há que se falar em democracia. Qual é o tratamento que os Estados Unidos, farol da liberdade, dispensa a ditaduras? Tarifa é até pouco, tá? É tarifa, é congelamento de bens, é cancelamento de vistos. Restrições ao mercado financeiro. Sim. Por exemplo, a Rússia não tem acesso ao sistema SWIFT, né, de transações internacionais. Então você vai puxar para baixo Banco do Brasil, Caixa, uma série de outros fatores que vão ser muito mais impactantes do que o cálculo que tem sido feito sobre a tarifa de 50%, que é uma possível redução do PIB nacional de 0,2%, talvez 0,3%. Então eu não quero chegar neste nível. Eu não quero precisar de uma quimioterapia quase suicida. Eu quero aplicar agora os remédios via oral. Acho que é por aí. Nesse sentido, Eduardo, uma das questões que as pessoas têm abordado muito, como você falou, eu quero abordar a situação do Tarcísio também, a imprensa está absolutamente desesperada atrás de você. Eu quero abordar para enterrar esse assunto, né? Porque está sendo colocada muita energia disso, a gente está sendo muito demandado e não é o foco. Enfim. E isso é importante dizer, porque nós fizemos críticas à postura do governador Tarcísio, eu fiz algumas e você fez outras, porque há uma diferença de visão de, primeiro, quais são os efeitos da tarifa do ponto de vista eleitoral, e eu quero falar sobre as pesquisas tanto
da Quest quanto Sim. a pesquisa do Atlas Intel. E eu quero entrar aqui em detalhes sobre os efeitos políticos. Eu acho que a oposição brasileira fez um cálculo equivocado, e o Lula também fez um cálculo equivocado, já vamos entrar aqui nisso. Isso é importantíssimo. Mas há também uma diferença de visão de qual o caminho para a solução. E havia uma percepção, eu acho, equivocada até do próprio governador e de parte da sociedade brasileira, de que nós estivéssemos agindo aqui como as pessoas que estão colocando lenha na fogueira, enquanto outros no Brasil são aqueles que estão tentando pacificar a situação. Quando, na verdade, a situação é inversa. Nós estamos tentando agir como bombeiros aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso, enquanto Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal tacam querosene, e Lula tacam querosene na situação. Existe essa divergência de visão de qual o caminho para o Brasil, se a tarifa acaba ou não tendo um efeito importante para o país, o que vem primeiro, o que deve ser priorizado, a liberdade das pessoas ou os empregos e a economia. Essa divergência, essa visão, essa estrutura hierárquica do que mais importa, o que melhora e o que piora a situação do próprio Jair Bolsonaro, há uma divergência com o governador Tarcísio que permanece. Sim. Há uma visão diferente. Só que há um entendimento, e as pessoas não entenderam isso, a própria imprensa não entendeu isso, e o governador Tarcísio, apesar de ter divergências, nós temos divergências, ele não é nosso inimigo, não é nosso adversário. Sim. Não é. E eu acho que eu vi aqui você colocando um tweet, um post que entrou imediatamente antes de entrar no ar, dizendo o seguinte, tá lá no seu perfil Bolsonaro SP. Tive uma boa e longa conversa agora com o governador Tarcísio, intermediada pelo P. Figueiredo 08. De lado a lado foram expostos pontos de vista, ou seja, houve uma conversa onde você apresentou a sua visão, o governador Tarcísio apresentou a visão dele, mas a conclusão foi que ambos atuam na melhor das intenções dos interesses brasileiros. Então a gente pode discordar, mas o governador Tarcísio entendeu que você está agindo na direção, no melhor dos interesses, na melhor das intenções, e nós entendemos também que o governador, apesar de discordarmos, está agindo também no melhor dos interesses e nas intenções. E você conclui aqui. Só abrir um parênteses antes de continuar na leitura da mensagem, Paulo, que é o seguinte, a gente pode ajudar da interlocução aqui dos Estados Unidos, e o governador Tarcísio é inegável que ele tem um excelente relacionamento com o empresariado, gente do capital financeiro, etc., lá em São Paulo também, e isso faz parte da equação, do problema que a gente está tentando resolver. E isso é importante, né? Então, eu tive o prazer aqui de promover a conversa, as pessoas nem imaginam isso, mas às vezes as pessoas percebem como um radical. Eu sou o sujeito mais moderado que a gente tem. Eu sou um dos sujeitos mais moderados e tenho boa interlocução com o governador Tarcísio, como tem com várias lideranças políticas. Muitos políticos entendem que o meu papel como jornalista e analista político exige muitas vezes pancada, assim como eu dou pancada com frequência no seu pai compreende. O Carlos nem tanto, mas o seu pai compreende. Então, faz parte. E havia uma boa interlocução com o governador Tarcísio, uma boa conversa, e eu tive o prazer de promover aqui esse diálogo. E foi mais de 1 hora de bate-papo, né? Foi bastante. No final das contas, o que acontece? Eu sei que eu acabo incorrendo num risco até de queimar o meu capital, né? De sair com uma imagem, poxa, Eduardo, você comprou briga com o Tarcísio e agora está desautorizando a sua própria base, você está voltando atrás. Na verdade, gente, não é voltar atrás. É uma questão de maturidade. A gente não está aqui para a gente não tá aqui para para alcançar nenhum objetivo que não preservar o interesse dos brasileiros, resgatar a liberdade. Então, nesse sentido, eu preferi incorrer no risco de reduzir, né, vamos dizer assim, o meu capital político e... Eu não acho que reduz, não. Para aqueles que porventura possam pensar nisso, né? Mas eu acho que mostrou, como você falou, maturidade e colocar os interesses do Brasil acima de tudo. Eu só queria mandar um recado claro, que é o seguinte, nós não somos inimigos viscerais, né? Nós não somos nem inimigos, e o nosso inimigo comum, esse sim, né, tá do lado de lá, tá do lado da esquerda, tá do lado do Moraes, e esse daí é o que tem que ser combatido para a gente ter o Brasil que a gente quer, né? Resgatar a normalidade. E todo o resto aí vira debate, vira discussão, etc. Não pode agora a gente ter todos os noticiários sendo dominados por Eduardo contra Tarcísio. Eu enxerguei uma medida de deixar isso aí de lado, abafar esse tipo de demanda, né, principalmente da imprensa,
e também, obviamente, das redes sociais, para que a gente volte a falar aqui de State Department, Casa Branca, tarifa e como solucionar essa questão toda. Boa, né? Foi uma conversa amigável de ambas. Foi bacana, foi interessante, gostei. Agradeço ao governador Tarcísio também, que recebeu a ligação, e ao Paulo Figueiredo, que intermediou, né? Que acabou sendo ele que ligou. O governador nunca deixou de atender minhas ligações, nunca deixou de me retornar, sempre foi muito gentil comigo. E eu enxerguei duas pessoas que têm visões diferentes do caminho para o Brasil, mas duas pessoas bem intencionadas. Teve uma parte do diálogo que eu queria falar aqui, que você deixou claro ao governador que não enxerga ele como uma pessoa que está traindo o presidente Bolsonaro, né? Também. Né? Isso daí, na verdade, né? Quem sou eu para fazer um diagnóstico desse? Né? O presidente Bolsonaro, né? O meu pai está a todo momento com o Tarcísio. O Tarcísio publicamente expressa o apoio dele em favor do presidente, enfim. Então, isso daí também, preto no branco, para deixar afastado. Então, situação com o Tarcísio, a partir de agora, você se colocou à disposição do governador Tarcísio para trazer, inclusive, o ponto de vista dele aos americanos, né? Sim.